Pra mim, tudo meu era ruim. E eu tinha mania de falar que só dos outros que são bons. Ah, você é cantor? Não, cantor não. Cantor pra mim é o Zé de Paula. Aí me deu vontade de gravar um LP pra deixar como lembrança. E mostrar pra um e pra outro, eu gravei um LP. Depois vou voltar pra Campina Grande, vou ver o que é que eu faço da minha vida. Eu tentar um curso, tô novo ainda, não tenho nem 20 anos. Eu não pensava em ser um cantor, seguir carreira, viver. Quando você estava cantando, eu vi um disco acima da sua cabeça rodando. Deus tem um plano na tua vida e é gravação. Você vai ser um cantor de Jesus. A primeira promessa de Deus que eu recebi foi na minha própria igreja, no Pedregal, o bairro do Pedregal, em Campina Grande, nos anos 80, né? Eu estava no ciclo de oração, eu acabei de cantar, aí quando eu me sentei, eu vivia no ciclo de oração lá. Eu me sentei, aí quando a irmã passou para o pregador, ele falou assim: irmãos, eu estava ouvindo este jovem cantar, como é mesmo seu nome, né? Aí eu falei, Salatiel. Aí ele falou: então, Salatiel, quando você estava cantando, eu vi um disco acima da sua cabeça rodando. E falou: Deus tem um plano na tua vida e é gravação. Você vai ser um cantor de Jesus, ele falou assim. E outra coisa, você tem hino de sua autoria? Eu falei, eu tinha um pouquinho, eu tenho uns 5 hinos, tava começando. Ele falou, então, se você for fiel, Deus vai te dar muitos. Ele até falou, Deus vai te dar milhares de hinos. E arrume a mala porque você não vai ficar aqui. Deus vai te levar em muitos lugares, isso eu não esqueço, em muitos lugares onde nunca pensaste em chegar. A igreja começou a glorificar, porque o povo, ali eu estava no meio dos parentes, foi o maior comentário, né? Passaram-se 8 dias, eu fui para outro ciclo de oração. Eu lembro que eu estava cantando um hino que dizia, tu és obreiro, chamado por Deus. Aí quando eu terminei de cantar, ainda fiquei em pé, com um violão. Eu fiquei em pé, assim, com o violão na mesinha do ciclo de oração. Eu fiquei assim, porque a igreja estava glorificando. Aí veio um vaso, um pastor, do estado de Pernambuco agora. E esse pastor falou assim, pôs a mão na minha cabeça e falou assim, meu servo, fazem 8 dias hoje. Ele falou desse jeito, que eu te falei. Aí repetiu toda aquela profecia. Aí falou assim, eu vou te levar até fora deste país. Aí eu pensei assim, Deus, eu não tenho condições, pensei. Aí tu estás dizendo agora, nesse exato momento, Senhor, eu não tenho condições. Tu não tens, mas eu te darei. Aí foi quando eu falei para minha mãe, mãe, vamos gravar. Aí meu pai tinha gados, não era tanto, mas eram umas quase 10 gados, cabeça de gado que fala. Aí minha mãe falou assim, para ele, venda aí para fazer a gravação dele. Aí meu pai falou assim, não sou doido não, fazer gravação, vende os gados, aí manda fazer os discos vai ficar tudo aí. Eu não tenho coragem de fazer isso não. Não tinha gravador ali próximo, porque não é igual hoje. Você tem um computador, você tem um programa, um aplicativo, você faz. Não, lá tinha que ser um estúdio. O que é um estúdio? Era uma sala, ou salas, uma mesa de 2 metros, entendeu? Centenas de botões, microfone, tinha que ser assim, um estúdio mesmo. E não tinha naquela região, não tinha ali perto gravadora. E sem falar o valor que era, no caso, eu não teria condições nunca. Como eu já guardei aquela profecia, aí eu fiquei ligado, né? Com aquela alegria, aquela coisa, aí apareceu uma oportunidade lá, uma certa pessoa passou por lá e dê seu nome, você que pretende gravar. Ele alugou um teatro, levou cantores famosos, tanto de Pernambuco quanto aqui de São Paulo, e levou cantores famosos para atrair a multidão, né? E levou a gente. Era um concurso, né? Que quem ganhasse em primeiro lugar era uma coisa, né? Lógico, em primeiro lugar era a gravação do CD. Soltaram o playback, né? Fita cassete. Aí o mundo aumenta sua geração. E o teatro ficou olhando assim. O homem quer saber mais do que Deus. A medicina opera o coração. Já fez falar até quem já morreu. Com maquiagem o velho fica moço. O cientista no Brasil já fez chover, com o avião das nuvens fez descer, água para se beber, quem não viu vai ver, ainda é tempo de você se arrepender, porque o homem já fez o caminho para a lua,
e a ciência cada vez aumenta mais. Na lua ninguém vai salvar a alma sua. Quando estava terminando a música, o povo começou a aplaudir. É uma pena, né, não ter filmado. Quando eu terminei, o povo aplaudiu. No outro dia eu fui para a igreja, aí veio um irmão e falou assim para mim. Aí disse, olha, Salatiel, Deus falou com você que você vai ser um cantor, tal, beleza, eu estou sabendo isso aí. Só que ainda não é tempo. Ainda não é o tempo de Deus na tua vida. Espera. Eu sei que você tá tomando atitude, você tá reagindo, tá? O plano que Deus tem na tua vida é cantar mesmo para Ele, é alegrar o povo, trazer alegria aos corações, mas não é tempo. Então se afasta, dá um tempo aí, e espera o tempo de Deus, que Deus vai usar alguém de longe, não é daqui, alguém de longe. Quando chegar essa pessoa vai vir aqui para Campina Grande, um homem de Deus, e lhe oferecer aí essa oportunidade, abrace, porque é de Deus. O irmão Severino Bispo, né? Ele foi lá em casa, ele era regente do conjunto das irmãs do bairro Bodocongó, Campina Grande. E a gente conversando, né? Aí ele falou assim para mim, Salatiel, tem a festa aí das irmãs, aí do ciclo de oração aí, do conjunto das irmãs, conjunto Esperando por Jesus, o nome do conjunto. Eu queria trazer um cantor, rapaz, mas um cantor que nunca veio aqui em Campina Grande. E naquela época, os cantores eram Valdomiro Silva, Luiz de Carvalho, Feliciano Amaral, Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, né? É isso aí. Aí eu aproveitei a oportunidade e eu falei, traz Valdomiro Silva. Ele falou, não, eu tô falando assim, mas se eu tivesse o contato do irmão Valdomiro Silva, eu traria ele sim. Tinha uma gravadora, os antigos sabem, que Valdomiro Silva gravava, chamava-se Doce Harmonia. E eu consegui o telefone dessa gravadora, porque tinha nos LPs, né? Passei para ele. Quando ele foi lá em casa, ele falou, Salatiel, consegui falar com Valdomiro, acredita? Eu falei, não acredito. Porque meu sonho era conhecer, né? Ele falou, então, e ele vai vir, rapaz. E olha, ele vai chegar sábado, 4 horas da tarde. Aí quando chegou o dia, o sábado, eu nem dormia direito. Sabendo que no outro dia a gente ia receber Valdomiro Silva em casa. Em casa não, eu digo, que não foi na minha casa que ele ficou. Em Campina Grande. Ele nunca tinha ido. É a cidade de Campina Grande recebendo Valdomiro Silva. Eu nem dormi. Aí no outro dia eu tomei café. Era umas 9 horas da manhã. Tomei café e falei, mãe, vou pra rodoviária. Vou lá esperar o irmão Valdomiro. Minha mãe falou, meu filho, ele vai chegar 4 horas da tarde. Agora que é 9 da manhã. Eu falei, não, eu vou passeando. Eu vou andar. Aquela alegria. Aí eu saí, peguei o ônibus, fui embora pra rodoviária. Quando eu chego na rodoviária de Campina Grande, eu entro na loja da cantora, até cantora local, a cantora Maristela, que tinha uma loja vendendo LP. Aí quando eu fui chegando, eu falei, oi Maristela, pai do senhor, ela, Salatiel, Valdomiro já chegou. Ué, eu falei, o quê? Chegou, tá lá na sala de espera da rodoviária. Eu saí rasgando, a rodoviária não era que a rodoviária antiga, não era tão grande, mas tudo meu era correndo, né, era novinho, né. Quando eu cheguei, ele estava sentado, ele tava em pé assim, e a esposa dele, irmã Maria do Carmo, sentada. Eu cheguei e falei, pastor Valdomiro Silva? Ele, sim. Ele sempre falava muito esse negócio, sim, que vozeirão, sim. Eu falei, então, eu sou o Salatiel, eu vim buscar o senhor. o irmão que convidou, o irmão Severino Bispo, sem saber de nada, ninguém tinha o WhatsApp naquela época, vim buscar o senhor. Alguém vai perguntar, mas não era 4 horas da tarde, por que estava... Mas o problema é que quando ele escreveu, ele falou às 10 horas, mais ou menos chegaria aí. Só que o zero dele, depois do 1, ele subiu um pouquinho assim a perninha, e o irmão entendeu 16 horas. Mas não era às 10 horas. Eu sabia que ele ia ficar hospedado na casa do irmão. Eu já sabia, porque eu já perguntava demais, né? Ele vai ficar onde? Ele vai ficar onde? Pra eu ficar com ele lá o dia todo. Eu já chamei um táxi, sem falar nada com o irmão Bispo. Eu falei, vamos lá, já sei onde é que o senhor vai ficar. Aí nós entramos no táxi, pra casa do irmão. Até hoje eu lembro, são coisas simples, até hoje eu lembro, quando paramos o táxi assim, eu lembro que ele falou assim, quando eu fui pagar o táxi, ele falou assim, não, deixa que eu pago, deixa que eu ajudo. Aí eu falei, não, vou deixar, tal. Eu paguei. Aí eu já entrei na casa, né, e ficava lá. A irmã levou ele lá pro quarto, e ele e a irmã Maria do Carmo, e eu ficava na sala, né? Porque era meu sonho conhecer ele. Meu sonho, porque desde criança cantando os hinos dele. Aí eu ficava olhando para ele assim, eu falei, gente, não acredito que
com o Valdomiro Silva aqui em Campina Grande. Fui para casa, almocei lá em casa. Aí quando foi à tardezinha, 5 horas, eu já estava lá de volta. Porque eu falei, eu dou um tempo dele dormir lá na casa lá. Aí eu vou conversar com ele. Que eu acho que uns 5h30, 6 horas ele vai tomar algum café. No dia que ele chegou, já foi cantar lá fala na igreja central, ou seja, na igreja sede de Campina Grande. Na época era o pastor presidente José Apolônio. Foi o que me batizou nas águas. Aí eu perguntei para ele, eu posso vender os discos pro senhor? Se eu quiser, eu fico na mesa lá. E ele falou, tudo bem, você fica para mim. Ele me deu mais ou menos uns 50 LPs. E eu lembro que eu levei os LPs assim. Eu desci a minha rua com os LPs assim, indo para minha casa. Eu lembro que eu cheguei em casa e coloquei assim em cima da mesa. Aí vieram meus irmãos. Então foi assim. Aí eu fui para a central, para a igreja sede. E fiquei lá na portinha, vendendo os LPs dele. Aí quando foi no último dia, aí ele falou para mim assim para mim, olha, o irmão bispo tá dizendo que no próximo ano, no próximo congresso, ele vai me trazer de volta aqui. Se eu vier, se você quiser, e passar um mês comigo lá. Aí eu falei, tem muito tempo, tem um ano para você se programar, você fala com seus pais. Eu falei, não, eu vou. Quando foi um ano, ficou do mesmo jeito, hospedado, que ele fez amizade, né? Com o irmão, ficou hospedado no mesmo lugar. E eu fui. Aí eu já estava tudo certo. Aí embarquei com ele e a irmã Maria. Eles estavam nas 2 poltronas da frente e eu estava na poltrona 19 e viajamos para o Rio de Janeiro. Eles me levaram. Maior cuidado comigo. Aí fiquei um mês. Nós viajamos bastante na Bahia. E eu cantava hinos do Oswaldo Nascimento. Nossa, mas eu cantava com tanta força, sabe? E o hino que eu cantava era isso. Quando eles me chamavam para cantar, eu cantava. Eu quero ver o povo santo se alegrando. Eu quero ver o povo santo se alegrando. Nossa, mas isso aí era uma bênção. Brumado foi a primeira cidade que eu cantei. Depois a gente veio, passamos em Feira de Santana, na Bahia, e fomos até Aracaju, ou seja, eu fui até pertinho de Campina Grande. Aí depois pegamos um ônibus direto ao Rio de Janeiro. Aí depois do Rio de Janeiro foi que eu voltei. Porque ele não foi de prometer a mim assim, vou te levar para o Rio de Janeiro, vou te gravar. Não, ele não prometeu. Ele é muito, muito experiente, ele deixa eu ver o agir de Deus na vida dele. Quando eu chego lá, voltando, eu fiquei uma sensação tão assim estranha. Por que estranha? Eu vou explicar. Eu ficava feliz por ter conhecido o Valdomiro Silva e ter ido na casa dele, convivido com a família um mês, viajado com ele, e eu via o carinho que ele teve comigo, como eu fui tratado como príncipe, uma coisa maravilhosa. Mas ao mesmo tempo eu queria gravar, né? Aí um dia eu estava muito triste, né? Muito triste. Aí eu fui para o círculo de oração em Bodocongó. Aí eu cheguei, me ajoelhei no último banco e ele já estava orando. Aí Deus usou a irmã Socorro, que até hoje mora ali em Bodocongó, ao lado da igreja de Bodocongó. Ela não viu que eu estava ali. Ninguém viu porque ela era dirigente de oração, ela estava no primeiro banco. E a glória de Deus descendo. Aí daqui a pouco Deus começou a usar a irmã Socorro. Aí a igreja silenciou. Aí ela disse assim, ela não, né? Deus usou a irmã Socorro e disse assim, jovem, né? Quando falava jovem, a gente já ficava assim, né? Tu que foste àquele lugar, andaste com o meu servo, mesmo assim, velho. Cantaste com o meu servo, e voltaste, e eis que estás triste, porque esperava, mesmo assim. A gente, quando é profecia, quando é Jesus mesmo falando, ele é muito claro, né? Ele é muito claro. Mas não desanime, eu estou contigo, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te levar de volta àquele lugar, e vou realizar o teu sonho. Essa já foi mais uma profecia. Aquele ciclo de oração mudou a minha vida. Quando foi uns 15 dias, bateu palma lá na porta da minha casa o irmão Severino Bispo. Salatiel, rapaz, amanhã, 4 horas da tarde, eu quero que você vá lá na minha empresa, onde ele trabalhava. Porque o pastor Valdomiro Silva ligou agora, dizendo que amanhã, porque é telefone, que amanhã, 4 horas da tarde, ele vai ligar, ele quer falar contigo. Aí eu, tá bom. Bom,
haja mais uma noite sem dormir. Né? Não precisa nem dizer. Não dormi. No outro dia, alguém vai dizer, eu acho que meio-dia ele estava lá. Não, no outro dia eu fui lá. Cheguei lá, 4 horas, quando ele abriu a porta lá, eu fui lá. Fiquei sentadinho na mesinha, no gabinete onde ele estava. Aí o telefone tocou. Aí passou para mim, aí já foi ele dizendo assim, Salatiel, é o seguinte, eu estava aqui conversando com a minha esposa, e ela quer, assim, que ela já viajou muito comigo, ela queria descansar mais, assim. E ela falou para mim, oi filho, tá um menino muito bom de andar com você, Salatiel, fala com ele, manda ele, conversa com os pais dele. De repente ele vem para cá e fica andando com você. Fica andando com você, ajudando, porque ela não queria que ele viajasse só, né? Aí eu falei, então você conversa com sua mãe, você... Tem como você... Isso era uma terça-feira. Tem como você vir... Tem como você sair na quinta, foi? Porque na quinta, de ônibus, né? Você saindo aí na quinta, você vai chegar aqui no sábado. Eu sem dinheiro, senhor. Saí correndo, cheguei lá, falei, mãe, eu quero dinheiro. Dinheiro? Sim, o irmão Valdomiro quer que eu vá passar uns tempos com ele. Eu falei assim, passar uns tempos com ele, viajando. E eu falei pra ele que vou. Minha mãe, sério? Falou? Falei. E eu falei que eu vou sexta-feira, né? Quinta-feira. Eu falei pra ele que eu vou quinta-feira. Quinta-feira, sim. Eu falei, porque ele falou que é bom quinta, que eu chego no sábado, fim de semana, aí eu descanso. Aí minha mãe foi no banco, tirou o dinheiro, né? Comprou uma malinha quadrada, desse tamanho. Naquela época não tinha rodinhas, né? Malinha. E umas roupas, umas camisas, pra mim aquela coisa de mãe, né? E até hoje nunca sabe, né? nunca foi descontada essa conta. Legal, Minha mãe retirou o extrato, minha mãe disse que foi lá na mesa, o rapaz do banco, todo o movimento da conta foi essa. E minha mãe olhou assim, não tem o saque que minha mãe fez. Eu cheguei no sábado, descansei, o domingo, fiquei o dia todinho lá com ele. E quando foi na quinta-feira da próxima semana, nós viajamos.